é santo, puro, Cordeiro de Deus, teu nome é santo. És poderoso, Senhor, teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, teu nome é santo. De ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti posso sofrer e permanecer. Em teu nome, tu és o grande eu sou. Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. És poderoso, Senhor. Teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus. Teu nome é santo. Em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome, tu és o grande eu sou. Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Boa noite, povo de Deus, graça e paz de Jesus. A nossa equipe está toda de azul, assim homenageando os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. E assim, outubro rosa, novembro azul. E por isso nós estamos todos de azul para falar que nós homenageamos os nossos irmãos que estão em tratamento contra o câncer de próstata e assim também queremos que você possa cultuar conosco. A nossa equipe preparou a decoração ali no piano, aqui na frente do púlpito, para deixar esse momento mais agradável, mais bonito e que possamos juntos cultuar e exaltar o nome do nosso Senhor. Temos orado pedindo orientação do nosso Deus para entender o momento certo da retomada das nossas atividades presenciais e pedimos que você, que está sempre nos acompanhando, que você ore por isso. E a nossa oração é que Deus continue preservando a nossa igreja, toda a extensão da nossa igreja, todas as famílias que compõem a nossa igreja, e assim vamos suplicando a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós, a fim de que possamos cultuar o nome do Senhor e assim transmitir esse culto, essas mensagens, a fim de que você tenha essa oportunidade de cultuar ao Senhor conosco, nós aqui no templo, você aí na sua casa e juntos, todos nós cultuando o nome do nosso Deus. Temos sido muito abençoados pelo Senhor nesse tempo e continuamos à disposição do nosso Deus e Pai. O hino que nós vamos cantar agora fala que Deus é digno, e a expressão que nós lembramos é a expressão que está no livro do Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 12, que diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor para sempre. Amém. Então, somente o Pai e o Cordeiro são dignos de receber a honra, a glória, a força e a majestade.
Ore conosco nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade, mais um domingo na Tua presença, e assim pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. Obrigado pela escola bíblica, obrigado pelo culto da manhã, obrigado porque a Tua igreja está reunida nesse canal, nessa transmissão, e assim pedimos que o Senhor abençoe a nossa equipe, abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo, cultuando ao Senhor conosco. Nós reconhecemos que somente o Senhor é digno de receber a honra, a glória, a majestade para sempre, e por isso nós prestamos esse culto ao Senhor, porque somente o Senhor é merecedor. Fica conosco, Senhor, nessa celebração, e que a Tua palavra fale profundamente ao nosso coração. Permita que os nossos cânticos, as nossas orações cheguem até o Teu trono de graça, e que o Senhor me use para a honra e glória do Teu nome. Fale com Teu povo, fale ao nosso coração e fale conosco nessa noite, Senhor. Essa é a nossa oração e nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Cante conosco, celebre o Senhor. enxerguei teu poder, Senhor. Perdoa-me, em grande mentira eu criei. Tu não poderias salvar-me. Perdão, Senhor, meu erro eu vi. Salva-me
coração, Senhor, te exaltarei, Senhor, te exaltarei. A ciência dos homens ouvi, Senhor, perdoa-me ensinos errados segui, sem ver tua luz e teu grande amor. Perdão, Senhor, meu erro eu vi. Salva-me e revela-te a mim, com minha vida e coração, Senhor, te exaltarei, Senhor, te exaltarei, Senhor, te exaltarei, grandemente eu te exaltarei, nada impossível para ti, Senhor, eu creio em ti, te exaltarei, Senhor, te exaltarei, Senhor, te exaltarei, grandemente eu te exaltarei, nada impossível para ti, Senhor, eu creio em ti, te exaltarei, Senhor, te exaltarei. Que bênção separarmos esse tempo, né, para dizer que o Senhor é digno, para exaltar o nome do nosso Deus. Que maravilha, que bom. Como é bom louvar o nome do Senhor e exaltar a sua grandeza. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, felizes e por isso nós exaltamos o nome do nosso Senhor. A minha forma de exaltar o nome do nosso Deus, a minha forma de adorar ao nosso Deus é pregando a palavra de Deus, a missão que eu recebi do Senhor, e assim eu tenho buscado orientação dele para cumprir essa missão, e com muita alegria eu quero compartilhar com você mais uma parte, mais uma porção da exposição bíblica que se encontra lá no livro de Apocalipse. Nós estamos estudando as cartas que Jesus enviou às suas igrejas e assim nós chegamos agora na carta da igreja de Laodiceia. Nós estamos na carta de Laodiceia, no capítulo 3, a última carta, e assim estamos encerrando esse tempo, esse momento que para mim foi muito especial, ensinar na escola bíblica, e aí na escola bíblica nós somente sobrevoamos as igrejas, na aula que Lucas e eu demos a respeito das cartas, e depois explicar algumas delas, e aí o Lucas e o Fábio me ajudaram também, e agora chegamos nessa reta final das cartas às igrejas da Ásia. E agora nós estamos no capítulo 3, a partir do versículo 14. Então peço que você abra aí o seu texto, também será projetado e você poderá nos acompanhar na leitura, tá bom? Capítulo 3 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 14. E eu vou até o final do capítulo, até o verso de número 22. 3:14, diz assim o texto sagrado. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é quente e não é frio. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, tu és miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os vossos olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ore comigo mais uma vez. Pai bondoso, no nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua doce voz e pedimos, suplicamos e oramos a fim de que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos aprender as lições preciosas que Jesus ensinou a essa igreja e que também tem implicações e reverbera sobre nós. Assim clamamos, assim oramos, pedindo graça e misericórdia sobre nós, e eu peço que o Senhor me use mais uma vez para a honra e glória do teu nome. Tenha misericórdia da minha vida, perdoe os meus pecados e me use para o louvor da tua glória. Em Jesus nós oramos. Amém. O contexto da igreja de Laodiceia é muito interessante, porque o contexto histórico vai dizer para nós que naquela cidade havia uma faculdade de medicina. Naquela cidade havia muitas pesquisas médicas e as pessoas gostavam dessa busca das soluções para as dificuldades da vida através da medicina. Aquela cidade também tinha grandes transações comerciais e ali naquela cidade havia então muitas transações também sociais, havia muita influência social de muitas partes do império, e era uma cidade que tinha uma visão autossuficiente, eles se achavam completamente autossuficientes, havia ali uma indústria de tecido muito grande, e assim a cidade era extremamente rica, abastada, tanto é que Jesus vai fazer uma crítica, inclusive à igreja, e mais uma vez, infelizmente, parece que a igreja se assemelhou muito à sua cultura, ou a cultura adentrou muito as portas da igreja, e a igreja acabou sendo uma réplica, uma cópia fiel da sua cidade. Na cidade também de Laodiceia havia uma indústria muito famosa de tapetes, havia também várias indústrias de roupas de lã, ela é muito conhecida pela sua lã, a lã que ela produzia, e essa cidade se distinguia das demais cidades do império naquele momento, da Ásia Menor, por conta da sua riqueza. Era uma cidade que valorizava muito a luxúria, a vida glamurosa, ela não carecia de nenhum auxílio do governo romano, e principalmente quando ela foi destruída por um terremoto, automaticamente ela se organizou, se restabeleceu de uma maneira muito rápida, e assim ela se sentia então uma cidade autossuficiente. Era a principal cidade comercial de toda aquela região, toda a região afluía para a cidade de Laodiceia a fim de comprar as suas roupas, os tecidos, todo o comércio, tudo aquilo que girava em torno das transações comerciais, e também para consumir as suas novidades, entre aspas, as suas novidades culturais da época. Se encontrava nela 3 grandes estradas romanas, e essas grandes estradas faziam com que a cidade fosse relevante, e assim toda a produção da cidade
fosse escoada de uma maneira muito importante. Então, ela não sofria perseguições religiosas, era uma cidade extremamente tranquila, neutra nesse sentido, não havia perseguição, o culto ao imperador era muito disfarçado, era muito tranquilo, mas ela sofria então com a luxúria, com a riqueza, com essa vaidade por ter uma faculdade de medicina nas suas instalações, essa proposta de muito dinheiro, e basicamente nós temos a carta que Jesus envia à igreja de Laodiceia e nós, infelizmente, não temos nenhum elogio para essa carta. Já estou adiantando que nós fomos, então, ao longo desse tempo, ensinando vocês a identificação que Jesus faz com a igreja, depois Jesus faz o elogio, depois Jesus faz uma crítica, Jesus faz uma repreensão e depois ele fala de uma promessa. Mas, infelizmente, nessa carta, nós não temos nenhum elogio. Jesus não achou nada para elogiar da igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia copiou, imitou, ficou idêntica, infelizmente idêntica, à cultura na qual ela estava inserida. E aqui nós podemos já tomar muito cuidado, e precisamos tomar muito cuidado, de que nós, como igreja, estamos plantados na cidade de Sorocaba, mas não podemos assimilar os defeitos da nossa cultura e inclusive da nossa sociedade sorocabana. Então aquilo que não tem a ver com o evangelho, a igreja ou as igrejas deveriam expelir, ou deveriam mostrar repulsa, tudo aquilo que contraria o evangelho, não absorver e não ficar semelhante à cultura onde ela está inserida. Então a igreja de Laodiceia estava num contexto de riqueza e automaticamente os seus membros tinham muitas posses e eles ficaram também autossuficientes, assim como as pessoas da cidade, os cidadãos comuns da cidade. Se na cidade havia muito luxúria, você imagina uma cidade extremamente rica, de pessoas abastadas, e eu fico imaginando o desfile de modas que eram os cultos da igreja. Vale a pena lembrar que lá era indústria de tecido, tapetes, roupas, lã, e fico imaginando, na época do frio, aquele desfile com as roupas, assim, cheios de pompa, de glamour, os tapetes lá, os carpetes das instalações da igreja, e o povo lá todo arrogante, todo vaidoso, falando, nossa, na minha igreja, você não conhece a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja nobre, riquíssima. Você precisa ver as roupas que o povo vai para o culto. Como se isso fosse algo assim estupendo, maravilhoso, e diante dos olhos de Jesus não tem valor nenhum, e nós veremos daqui a pouco. Mas a forma como Jesus se identifica com a igreja é muito interessante, está aí no versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus se identifica com a igreja como o Amém, e assim nós entendemos que Amém é assim seja, e assim seja sempre deve ser dito ou falado depois de uma declaração verdadeira. Por isso que a expressão amém está relacionada às ações culticas, ou seja, está relacionada a tudo aquilo que acontece no culto. Então, quando alguém prega, quando alguém fala, quando há uma canção que diz a verdade de Deus, você diz amém. Então, Jesus é essa expressão da verdade de Deus. Então, essa expressão amém tem o sentido da verdade, assim seja. Então Jesus se apresenta como sendo o Deus da verdade. Então Jesus é a expressão da verdade. Afinal de contas, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade. E para nós, no cristianismo, Jesus é a personificação da verdade. A verdade está em Jesus e a verdade para nós não é um conceito filosófico, a verdade para nós é uma pessoa. Se você conhecer Jesus, que é a verdade, essa verdade vai te libertar de todas as dificuldades, de todas as amarras da sua vida, e você vai se libertar dos seus pecados, você vai se libertar das suas dúvidas, das suas crenças e das suas angústias existenciais, e você reconhecerá que Jesus é a verdade, e diante de Jesus a gente só pode reverenciá-lo e dizer amém. Então ele se identifica com a igreja de Laodiceia dizendo que ele é o amém, que ele é o Deus da verdade. E aqui ele faz um diagnóstico verdadeiro de si mesmo. Ele está falando, olha, eu sou a única
única testemunha verdadeira. E ele fala isso, eu sou a testemunha fiel. No início do capítulo 1, nós temos essa identificação, a fiel testemunha. E aqui Jesus mais uma vez vai falar que ele é a fiel testemunha, que ele é de fato a pessoa que Deus colocou a sua confiança e de fato ele foi a fiel testemunha. Ele cumpriu plenamente, cabalmente, o ministério que recebera do Senhor. E o texto ainda vai dizer para nós, essa identificação de Jesus eu acho muito sensacional, quando Jesus fala que ele é o princípio da criação de Deus, mais uma vez falando e demonstrando a sua autoridade sobre toda a criação, dizendo que toda a criação deve reverenciá-lo, deve adorá-lo, porque ele estava com Deus desde a criação de tudo, ou seja, ele é o princípio da criação. Se você quer buscar sentido para a sua existência, você precisa voltar-se para Deus e se entregar a Jesus, porque Jesus estava com o Pai te criando e a sua vida só terá sentido quando você se entregar ao Pai e reconhecer que Jesus estava com o Pai desde o princípio da criação. Então, nós somos chamados a voltarmos a esse início, a essa conduta inicial de reconhecer que Jesus é um com o Pai. Então, Cristo andou entre nós e disse, eu sou a verdade. Por isso ele se identifica assim com a igreja. Eu sou o Amém, eu sou a verdade, eu fui o agente originário da obra redentora de Deus, eu estava com Deus criando todas as coisas, tudo que foi feito por mim, para mim e para a glória do meu nome, por isso eu sou o Amém. Então ele se identifica à igreja falando o seguinte, eu tenho vocês em minhas mãos, porque vale a pena lembrar que a igreja é um projeto de Deus antes da fundação do mundo. E aí Jesus se identificando com a igreja dizendo que ele é o princípio da criação de Deus, ele está falando o seguinte, eu criei vocês estavam em meus pensamentos, em meus projetos, antes do mundo vir à existência. E assim ele está querendo mostrar a sua presciência, a sua divindade, a sua autoridade sobre a igreja e mostrando assim que ele é o agente originário de todas as coisas. Jesus estava com o Pai criando todas as coisas e por isso nós podemos falar o seguinte, Amém. Ele se apresenta à igreja de Laodiceia dizendo que ele é de fato a testemunha fiel. Após essa identificação, ele passa então para a queixa, e a queixa de Jesus diz respeito à letargia espiritual da igreja, essa mornidão na igreja que eu acho muito temerária, muito difícil de lidar com a mornidão, e Jesus fala o seguinte, versículo 15, eu conheço as tuas obras, e é muito interessante, nós vimos nas outras cartas, que Jesus conhece as obras da igreja, e eu fico imaginando se Jesus fizesse, ou mandasse uma carta para nós, ou fizesse um diagnóstico da nossa igreja, o que Jesus falaria sobre nós? Já pensou nisso? Eu conheço as tuas obras, ó Igreja Batista Nova Canaã, é isso que ele faz com a igreja de Laodiceia, eu conheço as tuas obras. E na realidade você não está nem fria, você não está paralisada, mas você não está quente, você não está ativa. E aí ele fala o seguinte, eu conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem me dera se fosse frio ou quente. E aqui Jesus faz essa queixa falando para eles que eles estavam numa letargia, numa mornidão, estava tão apático que ele não conseguia mais identificar aquilo que tinha de qualidade. Tanto é que Jesus não faz nenhum elogio para a igreja. Jesus só consegue fazer uma queixa à igreja. Ele fala o seguinte, eu conheço as obras, eu vejo que vocês fazem muitas coisas, mas na realidade vocês não têm nenhum aspecto de vida prática, de uma devoção sincera, vocês não têm nenhuma demonstração de algo puro diante de Deus. Então parece que vocês ora estão frios demais, ou ora estão quentes, e o texto vai dizer para nós que eles não eram nem frios e nem quentes, quem me dera se fosse frio ou quente. E aí eles não conseguem nem estar em um momento ou em outro, ou seja, não conseguem nem caminhar pelas
polarizações, não consegue nem estar frio e nem quente. E aí vem Jesus e fala o seguinte: quem me dera se fosse frio ou quente. Se vocês fossem muito quente, eu poderia aquecer ainda mais vocês, eu poderia ajudar vocês nessa alta temperatura, nessa devoção intensa, nessa motivação maravilhosa. Eu conseguiria ajudar vocês a alcançar lugares ainda mais elevados, a fazerem coisas que vocês ainda nem imaginaram que vocês pudessem fazer. Então Jesus fala o seguinte: se vocês tivessem uma vida espiritual quente, ou seja, ativa, influente, eu conseguiria ajudar vocês. Mas vocês não são quentes, vocês também não são frios. E se vocês fossem frios, eu poderia aquecer vocês. Eu gostei muito dessa fala de Jesus quando ele fala para eles: vocês não são frios, porque se vocês fossem frios, eu poderia aquecer vocês, eu poderia dar uma injeção de atividade, de relevância, eu poderia aquecer vocês com a dinâmica da igreja. Mas na realidade o diagnóstico que Jesus faz está no versículo 16, é muito difícil para nós lermos, inclusive para mim, falar desse texto. Assim, porque és morno, ou seja, não é frio e nem quente, está no meio do caminho, está em cima do muro. Lembra daquela expressão em cima do muro? Estava em cima do muro, não é frio nem quente, é morno. Como vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu tenho repulsa da igreja. Olha, Jesus que se entregou pela igreja, Jesus que comprou a igreja, Jesus que fundou a igreja, agora Jesus tem essa sensação de repulsa à igreja. Jesus não aguenta a igreja. Que diagnóstico terrível. O ministério dessa igreja era tão indesejável que o Senhor tem desejo de vomitar essa igreja. Jesus não suporta a ação dessa igreja. Jesus deseja expulsar essa igreja de si com essa expressão tão estranha e até mesmo tão violenta, que é o vômito. A cena é nojenta, é claro. E Jesus quer mostrar que todas as pessoas precisam saber que ele deseja vomitar essa igreja, porque essa igreja é morna. Essa igreja perdeu a temperatura. É mais fácil lidar com uma igreja fria, gelada, em que o amor está completamente esfriado, sem nenhum entusiasmo. É fácil, porque aí nós precisaríamos somente aquecer a igreja. Mas a frieza dessas pessoas, na realidade, não era o problema. A alta temperatura também não era o problema. Era a mornidão. Era essa postura de uma fé frouxa, porque a mornidão refere-se a uma fé frouxa, essa indiferença, essa apatia da igreja, essa anemia espiritual da igreja, a igreja que não reage mais, a igreja que não consegue ter nenhum entusiasmo, é uma igreja ritualística, uma igreja que cumpria obrigações religiosas, era uma igreja, eu penso até que prestava culto, ou que se reunia para cultuar a Deus, mas de forma muito mecânica, muito robótica. As pessoas já não tinham brilho nos olhos, ninguém fazia mais com louvor, com alegria, com singeleza. Jesus não era o centro da igreja, Jesus não era a referência da igreja, Jesus não era o centro das decisões. Como eles tinham muito dinheiro, eu fico imaginando como que seriam as assembleias ou as tomadas de decisões. Na realidade, a gente vai ficar pedindo orientação de Jesus, se a gente tem dinheiro, se a gente pode tomar as decisões. E Jesus faz um diagnóstico difícil da igreja e fala: eu estou a ponto de vomitar vocês, eu não consigo aceitar vocês, eu rejeito vocês. Quando vocês estão cantando, eu tenho ânsia. Quando vocês estão orando, eu tenho ânsia, porque é tudo mecânico, não tem nada sincero, não é nada para Deus, não é nada devocional. É tudo muito quadrado, é tudo muito certo, é tudo muito morno. Não tem como. Quando o pastor prega, é uma mornidão só. Parece que é uma voz só. Só tem um tom. Fica naquela voz assim, sabe? Não sai disso. Os louvores também assim, tá tudo morno. O pessoal da recepção, morno. Quem cuida do estacionamento, mornidão. Nem cumprimenta o irmão. Na hora da ceia, então, o diácono que vai entregar o cálice assim, faz de pouco caso, sabe?
Quem cuida da limpeza, assim, cuida de qualquer jeito, assim, porque está tudo morno. A igreja perdeu o entusiasmo, ela confia somente nela. E aí vem Jesus e fala o seguinte no versículo 17: vocês têm essa postura de mornidão, porque vocês na realidade confiam no dinheiro. Olha o que diz o versículo 17: eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma. Pensa que situação caótica é essa igreja. Ela confia na sua riqueza, ela confia na sua poupança, ela confia no dinheiro dos seus membros e diz que está abastada, que tem recurso, que tem possibilidades, que se houver qualquer dificuldade ela tem como reagir financeiramente, e ela fala que ela não precisa de coisa nenhuma. Que pecado é dizer para Jesus que nós não precisamos dele? Eu diria que blasfêmia. Chegar para Jesus e falar assim: nós não precisamos de coisa nenhuma. Que arrogância, que petulância daqueles irmãos. Não precisamos de coisa nenhuma. E aí vem Jesus e faz um diagnóstico e fala o seguinte: na realidade vocês nem sabem que vocês são infelizes. Vocês são infelizes porque vocês confiam no dinheiro, vocês confiam nas coisas dessa terra, vocês confiam na história e na pujança da cidade, por isso vocês construíram a igreja semelhante à cidade. Na realidade vocês são infelizes, porque infeliz é aquele que confia no dinheiro. E feliz é aquele que deposita a sua fé, a sua confiança em Jesus. Então, Jesus faz um diagnóstico da igreja e fala o seguinte: vocês são infelizes, vocês são miseráveis. Porque é uma miséria uma pessoa que só confia no dinheiro, que só deposita a sua confiança no dinheiro. É miserável. Ele é pobre, porque a sua dependência está nas cifras. Cego, porque não consegue ver outra realidade, não consegue enxergar outras questões, não consegue enxergar a humanidade, não consegue enxergar a vida com Deus como uma riqueza, não consegue. E não consegue enxergar a espiritualidade como uma devoção sincera. E na realidade o diagnóstico de Jesus é o seguinte: vocês são infelizes, vocês são miseráveis, pobres, cego e nu. Vocês não têm nem vergonha na cara. Porque Adão, quando pecou, e quando eles ouviram a voz de Deus, Adão e Eva, o que eles fizeram? Lembra lá, gente? Já ensinei para o meu filho. Esconderam, tamparam tudo, pegaram as folhas lá, pegaram lá e cobriram tudo, tal. E aí vem Jesus e fala o seguinte para a igreja: vocês não conseguem cobrir nem o pecado de vocês. Vocês estão em nudez e estão achando que estão na crista da onda. Só porque vocês moram na cidade que tem muita roupa. Na realidade, vocês têm muita roupa. Vocês cobrem o corpo. Mas a espiritualidade de vocês, péssima. Eu vejo vocês como nus, ou seja, indignos. E aí Jesus dá um conselho para a igreja, versículo 18. Aconselho-te. Eu tenho um conselho. Na realidade são vários. E o conselho de Jesus é o seguinte: o primeiro deles. Deixa eu mudar minha folha aqui. Fiquei até animado aqui, fiquei empolgado. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Vocês querem mostrar riqueza, mas na realidade eu quero que vocês comprem de mim o ouro refinado. Vocês têm muito dinheiro, mas na realidade vocês precisam comprar de mim esse ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Ou seja, a riqueza da igreja é o próprio Senhor Jesus, é a riqueza que está na palavra dele. Ele é a riqueza da igreja. E se a igreja tem Jesus, é uma igreja rica. E por isso nós, da Igreja Batista Nova Canaã, nós falamos que nós somos ricos. E nós ficamos aqui na casa do Pai. Porque nós somos ricos, porque Jesus está no seio da igreja. Pode falar amém aí. Nós sentimos a presença de Deus. Quando nós cantamos, quando nós conectamos os equipamentos, quando a gente fica na sala de espera e os irmãos vão entrando aí, comentando no chat. Nós somos ricos. Ricos porque temos a presença de Jesus. E o conselho de Jesus é o seguinte: eu aconselho vocês que vocês abandonem tudo, peguem o dinheiro de vocês e comprem aquilo que de fato é importante. O ouro refinado pelo fogo, para que vocês possam ter a riqueza. Parem de se sentir satisfeitos, arrogantes. Abandonem isso. Comprem ouro refinado. Comprem de mim mesmo vestes brancas.
Não é para vocês irem aí nas boutiques de Laodiceia comprar roupas novas, sapatos novos. Não, venham a mim e comprem roupas brancas, roupas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, uma nova vestimenta, uma nova postura. Vestes para cobrir a nudez, ouro para aplacar a pobreza. E diz o texto ainda que eles precisavam de colírio. Colírio para ungires os olhos. Assim, ouro para a pobreza, vestes para a nudez e colírio para a cegueira. Então Jesus dá um diagnóstico à igreja e também oferece a solução. Então, olha o conselho de Jesus. Já que vocês são pobres, comprem de mim o ouro. Já que vocês estão nus, comprem de mim as vestes, são vestes brancas. Já que vocês são cegos, comprem de mim o colírio. E vale a pena lembrar que na cidade havia uma fábrica de um colírio muito especial que era vendido para o mundo inteiro. Então aqueles irmãos sabiam muito bem que naquela cidade havia um colírio muito famoso. Ou seja, Jesus está falando, já que vocês são cegos, que vocês não estão conseguindo enxergar direito, compre de mim o colírio. Compre de mim as vestes que dão dignidade, vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E abandone essa riqueza segundo a terra e busque a riqueza que está em mim mesmo, porque eu sou a joia preciosa da igreja. Jesus é a preciosidade da igreja. Então esse é o conselho de Jesus. Eu aconselho, e na realidade ele fala no versículo 19 o seguinte: eu repreendo e disciplino a quem amo. Se eu estou disciplinando vocês, se eu estou exortando vocês, se eu estou repreendendo essa igreja, é porque na realidade eu amo vocês. E aqui vale a pena a gente lembrar isso. Quando Jesus disciplina, repreende, exorta a nossa vida, é um sinal de amor. Você e eu deveríamos ficar completamente antenados ou completamente preocupados se nós não recebêssemos mais nenhuma exortação da parte de Deus. Eu me lembro de Romanos, quando Paulo fala que Deus os entregou. Quando Deus entrega, Deus não exorta mais, Deus abandona. Chegar nesse estágio. Então, se Deus está exortando, se Deus está repreendendo tanto a nossa vida como a nossa igreja, vamos louvar a Deus, porque a repreensão de Deus por meio de Jesus, essa disciplina que vem por meio de Jesus, é uma demonstração de amor, porque Jesus ama a sua igreja e assim ele repreende e disciplina a sua igreja, e isso é um ato de amor. E aí vem Jesus e fala o seguinte: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tenha zelo pelas coisas de Deus, e tendo zelo pelas coisas de Deus, nós caminharemos para o arrependimento. Então o conselho de Jesus é esse: tenha zelo pelas coisas que você faz, faça tudo com excelência, faça tudo com a grandeza que o reino de Deus precisa, e se arrepende de não ter feito assim até esse prezado momento. E aí entra o versículo 20, que é muito usado para reuniões evangelísticas ou para apelos evangelísticos, né? Quando Jesus chega nessa situação e fala assim: eis que estou à porta e bato. E aqui nós sempre pensamos que esse versículo está falando, ou Jesus está falando para o pecador. Fala: olha, pecador, eu estou na porta do seu coração, abre a porta do seu coração, eu quero entrar na sua vida. Jesus fala isso, sim. Mas aqui Jesus está falando para a igreja. E olha que situação vexatória, completamente avessa ao evangelho. Jesus está fora de uma igreja cristã. Pasmem. Que absurdo. Jesus está do lado de fora. Como eles tinham dinheiro, como eles tinham riqueza, eles deixaram Jesus para fora da igreja. E Jesus está batendo na porta da igreja para tentar ter comunhão com a igreja, para tentar restaurar a igreja. E certamente você que me ouve, se você já caminha com Jesus há um bom tempo, já conhece algumas igrejas, você deve estar pensando em alguma igreja assim, que Jesus está lá do lado de fora. Falou: deixa eu entrar aí, deixa eu conduzir as músicas. Deixa eu ajudar vocês a pregarem, ensinarem de maneira correta. Porque quem está pregando, quem está ensinando, quem está cantando, quem está louvando, não tem a minha presença. Jesus está do lado de fora da igreja. Dia desses me apresentaram uma música bonita.
uma melodia simpática, falando a respeito de uma flor aí, tão bonita. Eu poderia pegar aquela música e cantar para minha esposa. E estou cantando na igreja para Deus e não tem o nome de Deus, não cita o nome de Jesus e está aí na moda, está todo mundo cantando. E aí vem Jesus e fala assim, estou na porta batendo, deixa eu entrar aí, deixa eu ter comunhão com vocês, porque se alguém ouvir a minha voz, olha que incrível, ninguém ouvia a voz de Jesus. Jesus está do lado de fora e ele fala assim, se alguém ouvir, eu vou entrar. E assim, fazendo uma crítica mesmo, parece que os decibéis das igrejas estão tão altos e Jesus está tentando bater a porta lá e o pessoal não está ouvindo Jesus. Se alguém ouvir, abrir a porta, eu entro, vou cear com vocês, vou ter comunhão com vocês. E agora vem a promessa, a parte boa do texto. Verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Então quem for fiel vai sentar no trono de Deus, vai sentar juntamente com Jesus. E que incrível promessa é essa de Jesus aos vitoriosos, aos vencedores. Tem essa promessa, e essa promessa é que nós nos assentaremos juntamente com Jesus no trono. E a pergunta é, aonde Jesus está sentado? A Bíblia diz que Jesus está sentado no trono à direita de Deus. Então, nós ficaremos juntamente com Jesus do lado do trono de Deus. E vale a pena lembrar que Apocalipse vai dizer para nós que nós fomos constituídos reis e sacerdotes, ou seja, nós reinaremos com Jesus para todo sempre. Que promessa grandiosa, que promessa gloriosa. Os vencedores, nós, os salvos, que não se renderam, que adoram a Jesus na sua exclusividade, nós nos assentaremos no trono. E assim como Jesus venceu e se assentou no trono ao lado do Pai, nós nos assentaremos. Essa é a promessa. E a pergunta que eu faço é, vale a pena ser fiel? Claro que vale. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual que é a promessa para nós? Sermos fiéis, buscarmos a Jesus, ouvir a repreensão de Jesus, ouvir os conselhos de Jesus, sair da mornidão e aquecer o nosso coração com essa promessa de Jesus. Nós iremos sentar no trono com Jesus e reinaremos para todo sempre. Ele é o Rei dos Reis. E nós estaremos com Ele. Veremos o nosso Senhor reinando. E com Ele também reinaremos. E do lado dele, no trono, cantaremos, louvaremos, adoraremos para todo sempre. E encerro. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu oro pedindo que Deus esclareça no seu coração, na sua mente, aquilo que você precisa absorver dessa mensagem. Que Deus abençoe muito o seu coração. E eu te convido a cantar conosco, mais uma vez, para a glória de Jesus. Jesus quer entrar hoje em teu coração e para sempre ficar, pois nada o impede de dar-te perdão quando deixares entrar. Já muitas vezes a porta esperou e agora
Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Jesus. O problema dessa igreja é que ela já não ouvia mais a voz de Jesus. E naquele momento da transfiguração, quando Jesus recebe a ação da transfiguração, a voz que ecoa do céu diz: Este é meu filho amado, a ele ouvi. A igreja e os cristãos são chamados para ouvir a voz de Jesus. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, pedindo a Deus a orientação para essa próxima semana, pedindo que Deus guarde o nosso coração, a nossa vida. E eu me lembrei da expressão de Paulo escrevendo aos Filipenses, quando ele diz: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E esse texto fala que a nossa pátria está nos céus e é de lá que nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa canção última que nós entoaremos agora diz: Lá está o nosso tesouro, lá está Jesus, e Jesus é o nosso tesouro. E por isso nós vamos cantar que nós vamos morar nessa cidade maravilhosa chamada Nova Jerusalém, e de lá virá o nosso tesouro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche seus olhos e ore conosco antes de nós cantarmos essa linda canção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus por essa celebração. Pedimos graça e misericórdia sobre as nossas vidas, pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe todos aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, abençoe também a nossa equipe, abençoe os nossos irmãos que estão em tratamento clínico nesse mês, agora que nós reservamos esse tempo do Novembro Azul, pedindo graça, pedindo misericórdia, pedimos por todos aqueles que estão enfermos, acamados, pedindo que a Tua graça os alcance, os recupere, para a honra e glória do Teu nome. E agora pedimos que o amor de Deus Pai seja sobre nós, a graça salvadora de Jesus Cristo seja sobre nós, e a comunhão e o consolo do Espírito Santo do Senhor seja sobre a Tua igreja, desde agora e para sempre. Assim pedimos uma boa semana, guardados pelo Senhor, guiados pelo Teu Espírito e debaixo da Tua misericórdia e do Teu amor eterno. Fica conosco, Senhor, nessa semana. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana. Cante conosco. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor.
Senhor.